Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos vídeos relacionados à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje eu quero trazer para vocês algumas situações bem peculiares em relação a titular de dado, controlador e operador. Por que isso? Porque tem havido muita confusão na hora de você, na sua empresa, se posicionar para saber quem que você é naquela situação fática, naquele momento, naquele contrato, naquela relação de coleta de dados, para que a gente possa saber quais vão ser as cláusulas contratuais adequadas, qual a sua responsabilidade e como que você deve se posicionar naquele caso concreto. Então vamos lá, eu vou trazer um exemplo que é muito simples e depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Nesse exemplo que eu trago, nós temos três figuras principais. Uma enfermeira, a empresa A, que é o hospital onde ela vai trabalhar, e a empresa B, que é uma empresa que faz a folha de pagamento, é uma empresa de contabilidade, um escritório de contabilidade. Então, a nossa enfermeira chega para ser contratada pelo hospital, empresa A, e entrega os seus documentos para a Sandra, a moça do RH do hospital. Beleza? A Sandra manda esses documentos para o Fernando, lá da empresa B, da contabilidade, fazer o registro, anotar a carteira, o contrato de trabalho, tudo. Perfeito. Nesse exemplo bem simples e bem corriqueiro, quem é quem na fila do pão? Quem que é o titular de dados? Nesse caso, é a nossa enfermeira. Beleza, acho que até aí não temos nenhuma discussão. Quem é o controlador? Lembrando que controlador é quem vai dar as ordens, vai cuidar vai decidir o que fazer com aqueles dados pessoais coletados. E o operador é aquela figura que vai cumprir as regras dadas pelo controlador. Tanto as regras de descarte, devolução no fim da utilização dos dados, uma vez cumprida a finalidade, com quem pode compartilhar, se pode ou não, como que vai armazenar, por quanto tempo, todas essas regras do operador têm que partir do controlador para ele. Então voltando ao nosso exemplo, a nossa enfermeira entregou toda a sua documentação cheia de dados pessoais para a Sandra do RH do hospital. A Sandra pegou tudo isso e jogou na mão do Fernando, lá de uma empresa externa, contabilidade externa, empresa B. Quem é quem? Nós já sabemos que a titular do dado é a enfermeira. Quem é o controlador nesse caso? O controlador é o hospital, a empresa A. Quem é o operador é a empresa B, a contabilidade. Beleza. Agora, quem é a Sandra, que é a moça responsável pelo RH do hospital? Será que ela é controladora? Será que ela é operadora? Será que ela não é nada? E quem é o Fernando, o rapaz que recebeu da Sandra os documentos com dados pessoais da enfermeira que está sendo contratada? Será que ele é operador? Será que ele é o controlador porque ele recebeu os dados? Será que ele não é nada? Viram como começa a fazer a confusão? Isso que esse exemplo é extremamente simples. Então tá, pessoal. Então vamos lá. A Sandra, que é responsável pelo RH do hospital, ela não é nada. Ela só trabalha no controlador, mas não é a Sandra controladora. Até porque a enfermeira, que é a titular de dados, ela entrega os documentos para o controlador hospital. Para ela tanto faz se quem vai receber os documentos é a Sandra, a Adriana ou o José. Quem está de posse dos documentos dela e ela entende que são responsáveis pelos documentos não são os colaboradores do controlador, e sim o hospital. Da mesma forma, pessoal, o Fernando, que é o rapaz que trabalha na contabilidade empresa B, não é o operador. O operador é a empresa B. Tudo bem que a Sandra passa para o Fernando, porque a gente está dando nome, está dando uma cara para as pessoas. Mas quando o hospital, empresa A,
faz um contrato de prestação de serviços com a empresa B, que é o escritório de contabilidade, não é com o Fernando. Ele até pode assinar em nome daquela empresa, mas ele confia, o hospital, empresa A, controlador, confia no operador, empresa B. Então, cuidado, tem muita gente se confundindo, achando que o hospital é controlador e que a Sandra é operadora, porque está cumprindo ordens do controlador, ou que a Sandra também é controladora. E ali começa aquele Deus nos acuda. Então, pessoal, eu quero que fique muito claro para vocês. O titular de dados, nesse caso, é a enfermeira. O hospital é o controlador. A Sandra não é nada. E a empresa de contabilidade, a empresa B, é a operadora e não o Fernando. E aí, vocês, só para confundir mais um pouco a nossa cabeça, vocês podem falar, então tá bom, então escritórios de contabilidade, por exemplo, sempre serão operadores. Não, pessoal, depende dados de quem você está falando. Então, por isso que quando você vai ver quem é titular, quem é controlador, quem é operador, coloque o óculos do titular de dados. Aqueles dados daquele titular foram entregues sob responsabilidade para quem? Pelo seguinte, a nossa empresa B, que até agora, no exemplo da enfermeira, era uma operadora, em relação aos dados do próprio Fernando, que é um colaborador dessa empresa, aquela empresa B, ela passa a ser controladora. Por isso que eu digo, em cada tratamento de dado, vocês têm que se posicionar. Nesse caso, a minha empresa é controladora ou operadora? E isso vai mudar em cada processo. Bom, eu espero que eu não tenha confundido ainda mais a cabeça de vocês. Pessoal, me sigam aqui, coloca lá, aperta o sininho, se inscreva no canal, me siga no Instagram, Liliana com 2Ls.Bortolini, comenta aqui embaixo, fala comigo, que se vocês tiverem mais discussões sobre esse tema, a gente volta. E na sequência, eu também quero gravar outros vídeos, agora que vocês já têm essa base, complementando essas situações, para vocês entenderem como a coisa pode ir muito além e realmente confundir a nossa cabeça. Por hoje é só, fiquem com Deus.